Fala aí, nação rubro-negra. Galera, está chegando a hora de mais um confronto do Mengão. Isso mesmo. E desta vez o confronto é com o Juventude. Isso mesmo. Logo depois, de Flamengo dar aquele show de bola com o Grêmio, onde o Flamengo ganhou de 2-0 com os golaços do maestro Arrascaeta. O Flamengo chega com moral para encarar o Juventude. E claro, vamos trazer aqui as análises dos comentaristas do Jogo Aberto, com Renata Fã e convidados. E também teremos alguns comentários da ESPN Brasil. E também vamos trazer o craque Neto, que exaltou o Flamengo. E é prioridade. Parece que o Flamengo começou o Brasileirão no caminho certo. 3 jogos, 7 pontos somados, 5 gols marcados, apenas 2 sofridos e líder da competição. Eu não olho a tabela, eu penso sempre... Você não controla a tabela, né? Então, a única coisa que você controla é o próximo adversário. O começo é muito importante, né? E os jogadores começaram muito bem, começamos empatando em casa, mas vencendo 2 jogos fora. Então, o que nos dá é um bom começo, mas é uma maratona. O próximo adversário, como diz Felipe, é o Juventude, amanhã no reencontro com a torcida no Maracanã. Durante a tarde de hoje, a equipe faz o último treino antes da partida. Apesar da torção no tornozelo esquerdo contra o Grêmio, Michael foi reavaliado na atividade de ontem e não será um problema para a escalação de amanhã. Quem ainda busca espaço na equipe é uma das peças consideradas estar entre os titulares absolutos. Contra o Central Córdoba na semana passada pela Libertadores, Pedro voltou a estar em campo depois de 7 meses cuidando de uma lesão ligamentar no joelho. Contra o Grêmio, no final de semana, o atacante foi preservado, apesar de estar apto para entrar em campo por alguns minutos. Era um momento de ataque ao espaço, então optei pelo Juninho, mas o Pedro está sim disponível para ter minutos de forma crescente durante os próximos jogos. Pedro passa por um processo de recondicionamento físico e amanhã será novamente relacionado para enfrentar o Juventude. A ideia da comissão é ter o jogador 100% no Mundial de Clubes em junho. Liderando o ranking de minutagem em campo, a dupla de zaga, composta por Léo Ortiz e Léo Pereira, é a única que não vem participando do rodízio do técnico Felipe Luiz. Com a volta de Danilo aos relacionados no último domingo, depois de ficar 50 dias ausente, se recuperando de uma lesão na coxa direita, a tendência é que os Léus comecem a ganhar dias de descanso. Decisões que o técnico Felipe Luiz vai precisar tomar no treino desta terça no Ninho do Urubu. Flamengo já deu as cartas, já é líder do Campeonato Brasileiro, não se abalou com a derrota na Libertadores, foi lá, venceu fora de casa em Porto Alegre. Cicinho, esse time não dá bobeira por muito tempo. Pois é, Renata, e eu fico imaginando a cabeça do Felipe Luiz, né? Com tantas peças na mão para poder ter essa diversidade de escalação. E o Flamengo, todos nós sabemos da potência do Flamengo e, acima de tudo, do treinador que tem, né? Um cara visionário e é um grande favorito ao título. Vai ser um jogo difícil, porque, queira ou não, o Juventude também não é uma equipe frágil, mas a probabilidade da vitória do Flamengo nesse jogo é muito grande pelo elenco, pelo treinador, pelo conjunto da obra. E no último final de semana contra o Grêmio, o Alexandre jogou muita bola, o Pulgar fez uma partida irrepreensível e o Arrascaeta brilhou. Então, o Flamengo, além desses grandes nomes, tem um banco de reservas. E daqui a pouco vai ter o Pedro 30%, que já é 100% de muitos. Ai, ai, ai. Então, vamos aproveitar, parar de pensar no Flamengo, virar a rede do brasileiro. Até porque essa semana tem a partida de hoje com o Ceará e depois tem o Flamengo. Mas quem tá tranquilo nessa história é o Pedro Henrique Torre, né? No nosso quadro ali, ele tá liberado. Com as informações do Flamengo, muito tranquilo com o Felipe Luiz, né? Tá tudo certo, né? Tudo bem, pessoal? Um beijo, Mari, abraço, Bruno, abraço a todos aí do estúdio. Olha, eu sempre digo, tranquilo no Flamengo é uma palavra muito forte, uma expressão até
muito forte. No balanço das horas tudo pode mudar. Isso denuncia idade, mas tudo bem. Tudo bom, pessoal? Um abraço aí. Flamengo, teoricamente, um pouco mais tranquilo depois da vitória no último fim de semana contra o Grêmio. Uma boa atuação da Arrascaeta, 2 gols, 2-0. O Flamengo teve um jogo talvez tranquilo, acima do esperado, né? Lá na Arena do Grêmio, então conseguiu os 7 pontos no Campeonato Brasileiro. Começou bem, porque foi um empate em casa, jogando até bem contra o Inter, que é um candidato ao título, e 2 vitórias em sequência fora de casa. Agora tem 2 jogos em sequência no Maracanã. Esse primeiro agora contra o Juventude, nesta quarta, 21h30. Então vai ser um jogo bem importante. E aí depois o Juventude vem bem no Campeonato Brasileiro nesse início. E depois contra o Vasco, clássico no Maracanã. O Felipe Luiz pode começar a tentar fazer aquela rotação. Os famosos potinhos, né, Bruno? Que a gente sempre tanto fala assim. Começar a segurar um pouquinho os jogadores, porque é jogo quarta domingo, e o Flamengo tem um jogo no sábado contra o Vasco, e depois já o jogo na altitude, viaja domingo para Quito, quando vai enfrentar na terça-feira a LDU. Então, por exemplo, a dupla de Léus ele tem jogado bastante na zaga, então pode segurar algum desses jogadores ali. O Danilo, que já estava recuperado, ficou no banco na última partida, pode entrar, é uma possibilidade aí de ganhar mais jogo. O Pedro ganhar alguma minutagem, não de início, mas enfim, pode entrar na equipe. Tem o Juninho também, o Alexandro na lateral esquerda tem jogado bastante, jogador veterano, então tem que controlar mais a questão da carga dele também. Então, o Felipe Luiz levando isso tudo em conta, como leva muito em conta também, embora ele tenha falado ali que a prioridade é disputar tudo muito bem. Mas, claro, a diretoria já disse que a prioridade bem grande é conquistar o título brasileiro. Como o Flamengo teve um bom arranque, a tendência é continuar indo com muita força aí nessas rodadas para conseguir, quem sabe, mais 6 pontos no Maracanã e viajar para Quito um pouco mais tranquilo, porque tem que fazer muita pontuação lá na altitude também para limpar um pouco a barra na Libertadores, pessoal. Valeu, Pedro. Obrigado. Trazendo uma blitz rubro-negra pra gente, Mari. Sabe quem é uma injustiça para mim? Um dos jogadores do Flamengo é o Bruno Henrique, cara. Sabe quantos gols ele tem no Flamengo? Faz tempo. 100 gols. Ele joga do lado esquerdo. O Bruno Henrique nunca teve uma chance. O Bruno Henrique é o 4º maior artilheiro da história do Maracanã. Do Maracanã, ele nunca teve uma chance. Ramon, que veio Não, ele teve. Com o Tite. Tite voltou de ponta direita. Exatamente. Isso, de ponta direita. Aonde que ele joga no Flamengo? Eu tava transmitindo o que é isso, pô? Cara, eu sempre esquerda. Entrou de ponta então, direita. Aí você fala assim, o que acontece? Aí a gente vira naquela discussão do Leão, discussão do Luxemburgo. Mas por que as pessoas não convocam o Hulk? Por que não convocaram o Gabigol nos melhores momentos da carreira dele? Por que o Pedro não jogou na Copa do Mundo como titular? Por que o Hulk não é convocado? Por quê? Por que o Gerson não era para ser o titular da seleção brasileira há 3 anos consecutivos como Desde volante? 2019. Por quê? Desde 2019. Por quê? Por que o Bruno Guimarães? Eu queria que alguém me respondesse. Eu também queria que alguém me respondesse. Quero voltar depois, agora no último bloco, com o jogo do Fluminense com o Santos, o retorno do Neymar, os 53 minutos que ele jogou, sempre interessa. Eu queria voltar depois com a pesquisa lá, como é que é? Com a enquete, né? No futebol brasileiro, ninguém é melhor que o De Arrascaeta. Manda ali, Luxemburgo. Hoje, jogando? Hoje? Agora, essas 3 rodadas. O Alan tá vivendo o melhor momento do que o Arrasca hoje. Quem? Hoje, se o Inter jogar sem o Alan Patrick, o Inter então, cai aqui de nós produção. tivemos, vão me ajudando na conta, um voto do Arrascaeta, um voto do Alan Patrick. Casão. Arrascaeta. 2 do Arrascaeta, um voto do Alan Patrick. Mauro. O momento do Alan Patrick é maravilhoso, mas a Arrascaeta fez 2 gols no final de semana, não tem jeito. E num jogo anterior, o Patrick fez 3 gols. Não, mas enfim, o Alan Patrick tá no muito melhor. O Arrascaeta tá mais tempo jogando bem é o Arrascaeta. Mais tempo. O Alan Patrick... Na minha maneira de entender, o Arrascaeta pela regularidade dele. Isso. Eu concordo também. Então, deu Arrascaeta. Deixa eu botar o resultado. Como é que tá a votação até agora? Cadê? Vai pra onde? Onde é que tá isso aqui pra eu ler? 40% o Arrascaeta, Bota 27%. No telão pra mim, por favor. Tá tão moderno esse cenário. Custou uma grana. Cadê? Tá lá, Galvão. 40% pro Arrascaeta. Tá embaixo, tá com delay. Tá lá em cima. O telão tá com delay. Arrascaeta lá em cima.
Olha só, tá aqui, ó, eu vou ficar aqui, ó. Tá aqui atrás de mim, aqui, esse aqui, aquele lá tá, não entrou direito não, aqui, ó, olha aqui, ó. O Alan Patrick tem 26,78, viu? Já mudou, né? 26,74. O Memphis Depay tem 25,26. E o Arrascaeta tá com 40,05 e outros 7,69. Então, o torcedor tá concordando com a grande maioria. O Neymar não tá, porque o Neymar tá parado. A produção imaginou que o bloco ficou, ele voltou ontem, depois eu quero, no outro bloco nós vamos falar disso. Então, a votação está aqui, daquilo que foi escolhido. Continue votando. Time médio e pequeno, isso nunca aconteceu, Neto. Até porque a gente não tem Eu nunca mais... vi você falar isso, Não, isso nunca aconteceu no futebol brasileiro. Qual o meio campo do Brasil, todo mundo joga no time pequeno. Qual o jogador protagonista do futebol da Premier League? Brasileiro? É. Não tem. Nenhum. Qual o jogador protagonista da Espanha? Aí tem. Vinícius Júnior. Rodrigo. Rodrigo, que é bom pra caramba. O Rodrigo é melhor que o Vinícius Júnior. Eu também acho, mais jogador. Muito mais jogador que o Vinícius Júnior. Vai ter gente que não vai gostar. Não tô nem aí, porque... Também tu quer, tem que estar... Não tô nem aí. Os caras têm direito Vamos lá, qual o volante opinião, que a gente tem que joga no futebol italiano? Não, hoje qual não tem. o jogador, qual o segundo volante que a gente tem que jogue no futebol espanhol? Sabe os jogadores que foram campeões de 2002? Sabe onde que jogava o Rivaldo? Mauro Silva? No La Coruña, irmão. E Jalminha? Mas... La Coruña foi pra final do Então, espanhol. o Bebeto, La Coruña. Naquela época o Coruña era bom pra La caramba. Coruña foi pra perder o título espanhol nos pênaltis. Então, se você pegar o João Pedro... Um pênalti. Um pênalti nos acréscimos e o cara, o Se o João Gustavo Pedro perdeu. for aqui na USP, aqui, tem uns caras da banda aqui que vai na USP aqui, na cidade universitária aí. Os caras vão. Se for no Shopping Morumbi aí, você é o João Pedro e o Matheus Cunha, ninguém sabe quem é. Não sabemos. Bom, aí você não convoca o Hulk. Mas é isso que eu tô dizendo. Você não convoca o Gabigol. Você não convoca... É isso aí, nação rubro-negra. O Mengão venceu bem, com o Arrascaeta brilhando, como sempre. E agora o foco total no próximo desafio contra o Juventude. Será que vem mais golaço por aí do Arrasca, ou do Bruno Henrique, ou do Gerson, ou do Pedro? Vai saber, né? Deixa aí nos comentários o seu palpite para o próximo jogo que acontece na quarta-feira, né, contra o Juventude. Se você curtiu o vídeo, já vai compartilhando aí o vídeo para seus amigos. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e, claro, não esquece de assistir o vídeo até o final, galera, para nos ajudar aí no crescimento aí do canal. Lembrando também de deixar os créditos para o Jogo Aberto, para a Band e, claro, com a Renata Fã. E o craque Neto também na Band no programa do Galvão e Amigos. Isso mesmo. E, claro, a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.